Então, eu vou insistir mais uma vez naquele esquema, assim, de fazer as questões do Enem a partir daquele esquema de começar pelo comando da questão, ir para o texto, encontrar no texto o que o comando da questão tá pedindo e depois tentar relacionar com uma das alternativas que mais se enquadra nessa ideia geral que está pedindo no comando e que a gente encontra no texto. Então, essa questão de 2019 aqui, o comando, para ganhar tempo também na hora de fazer a prova, né? Começar pelo comando. O comando da questão pede o seguinte: contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Então, vai contrapor uma interpretação idealizada, então vai ser alguma coisa meio realista, né, que se contrapõe ao idealizado. A partir do comando você já tem isso, né? E o texto aponta para uma dimensão fundamental da ciência moderna. Vamos ver o que diz o texto. O texto diz: a lenda diz que um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sobre uma macieira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas. Havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. Com certeza um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore, supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto. Ele então pensou: apenas alguns minutos antes a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra. Isso está em Estudos de História e Filosofia da Ciência, subsídios para aplicação no ensino. E é uma citação de A Maçã de Newton, História, Lendas e Tolices. Aqui a referência original de English Enlightenment, é uma curiosidade aqui, ó. Em inglês, Enlightenment seria iluminismo, em alemão, Aufklärung, né? Que a gente também traduz por esclarecimento, e em francês, Lumière, as luzes, né? Todos se referem ao século XVIII e a esse pensamento, do qual, como eu estava falando ontem, o Newton é um dos principais figuras, pelo menos no âmbito da física, né? Na renovação, pensamento físico moderno no final do 17, que abre o caminho para o iluminismo do 18. Então, o comando pediu para a gente identificar uma dimensão fundamental dessa ciência moderna que está sendo gestada por Newton ali. E as alternativas são: A, falsificação de teses; B, negação da observação; C, proposição de hipóteses; D, contemplação da natureza; e E, universalização de conclusões. Qual você acha que se encaixa melhor? Isso aí, proposição de hipóteses, né? Porque aqui no finzinho, o que ele está fazendo? Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra. Ele levanta uma hipótese aqui nessa fala do Newton, né? Uhum. Exatamente isso. Essa é uma das novidades da ciência moderna. Isso aí matou. Falsificação de teses tem a ver com o nosso conceito de ciência moderna e contemporânea, mas não faz relação, como eu disse, do comando do texto, assim como negação da observação é contrário até ao que está proposto aí. Contemplação da natureza em alguma medida, mas aí também já é uma interpretação das leis da natureza, é mais que uma contemplação. E universalização de conclusões não está em jogo aí no texto nem no comando, né? Então, essa questão da prova de 2018. Tem uma citação do Hume, e o comando, como a gente estava seguindo aquele esquema, começar pelo comando, diz o seguinte: depreende-se desse excerto da obra de Hume que o conhecimento tem a sua gênese na. Vamos ver qual que é o excerto das investigações sobre o entendimento humano, do David Hume, que é um dos principais filósofos do iluminismo.
ele é um escocês, então o principal, talvez, representante do iluminismo escocês, que está escrito lá na obra dele. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo as ideias que, à primeira vista, parecem mais afastadas dessa origem, mostram, a um exame mais atento, ser derivadas dela. Então, o que desse trechinho do Hume, o que a gente pode dizer que é a origem do conhecimento? A, convicção inata. B, dimensão a priorística. C, elaboração do intelecto. D, percepção dos sentidos. E, realidade transcendental. É a letra D, né? A percepção dos sentidos. É só nessa opção que a gente tem os sentidos, que estão aqui no texto, né? A sensação ou o sentimento, né? Vamos lá. Mais uma questão, essa do Enem 2018. O comando diz o seguinte: o texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por... Então, vamos lembrar, o Tomás de Aquino é um daqueles pensadores fundamentais da Idade Média, que tenta racionalizar ou justificar, legitimar de forma racional a religião cristã. Na Suma Teológica, ele escreve: desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Uma tradução bem truncada essa, né? Mas o argumento central aqui do Tomás de Aquino é: Deus é o maior que pode ser pensado. Se nós podemos pensar no maior que pode ser pensado, logo ele existe, né? Fundamentalmente essa é a lógica, né? Então o texto apresenta essa elaboração teórica caracterizada por A, retirar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. B, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. C, explicar as virtudes teologais pela demonstração. D, flexibilizar a interpretação dos textos sagrados. E, justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Vamos lembrar do macete das respostas para dar respostas para o Enem. Você vai no comando da questão e encontra uma ideia central. Ali na comanda, você vai e tenta encontrar uma ideia-chave aqui. O que nós temos aqui, como um conceito, assim, é elaboração teórica. Elaboração teórica se relaciona com essa tentativa de uma prova racional da existência de Deus, né? Não tem a palavra racional aqui, mas o que o texto está tentando descrever é uma prova racional da existência de Deus. Então a gente vai ter uma elaboração teórica, uma prova racional, e tenta encontrar a questão que, além de fazer sentido, né, com o que a comanda está pedindo, mantenha essa ideia central. Uma elaboração teórica, uma prova racional, é uma sustentação racional, né? Sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Ele não vai se tornar um teísta, né? O Tomás de Aquino, que seria aquele filósofo que vai surgir com os livres pensadores do século XVII, com os iluministas do XVIII, que vão pensar que Deus pode ser alcançado somente pela razão, sem a revelação das Sagradas Escrituras.
Mas esses teóricos da Idade Média vão mostrar que, além da revelação da Sagrada Escritura, você consegue alicerçar a fé, ou sustentar ela, né, num discurso racional, beleza? Então, retirar a ortodoxia religiosa não está em jogo, explicar as virtudes teologais não está em jogo, flexibilizar a interpretação oficial dos textos não está em jogo, e justificar pragmaticamente a crença livre de dogmas, não, ele não queria libertar os dogmas religiosos ou reformá-los, e nem é uma justificativa pragmática, que tem a ver com uma demonstração prática, é uma demonstração racional, teórica, né? Uma elaboração teórica. Vamos ver, então, essa é uma questão já de uma edição mais antiga, de 2013. Vamos tentar fazer aquele esquema de começar pelo comando da questão. Segundo Aristóteles, pode-se reconhecer uma ação justa quando ela observa o quê? Vamos ver lá no texto do Ética Nicômaco, que é aquele livro que no quadro do Rafael, o Aristóteles está segurando, do lado do Platão, que está segurando o livro da República, o Aristóteles está segurando essa ética. E nela a gente lê: o termo injusto se aplica tanto às pessoas que infringem a lei, quanto às pessoas ambiciosas, no sentido de que querem mais do que aquilo que a tem direito. E iníquas, de tal forma que os cumpridoras da lei e as pessoas corretas serão justas. O justo, então, é aquilo conforme a lei, e o injusto é o ilegal e iníquo. Então, o que faz a gente reconhecer uma ação justa a partir desse trechinho do Aristóteles? A. Compromisso com os movimentos desvinculados da legalidade. B. Benefício para o maior número possível de indivíduos. C. Interesse para a classe social do agente da ação. D. Fundamento na categoria do progresso histórico. Ou E. Princípio de dar a cada um o que lhe é devido. Então, a resposta correta dessa é, na verdade, essa última aqui, ó. Princípio de dar a cada um o que lhe é devido. E por que eu sei que é isso? Apesar de algumas outras alternativas, como essa, poderem fazer até sentido, benefício para o maior número possível de indivíduos, não é a questão que está em jogo, né? O que é ação justa, que é a ideia central que está no comando, é o que está entre parênteses aqui no texto, né? Querer mais do que aquilo, o que tem direito, é o contrário do que é justo. Então, o que é justo? Dar a cada um o que lhe é devido, que é o contrário disso, entendeu? Então, por mais que alguma das opções não seja fundamentalmente errada, ou talvez a gente até consiga coadunar com o pensamento da ética aristotélica, tem que ficar atento ao que tem no texto. O Enem está cobrando, sobretudo aqui no Humana, sempre, essa habilidade de interpretação de texto, mais do que o conhecimento de conteúdo. Então, ficar sempre atento a fazer essa ligação do que está na comanda, o conceito central, né? Como se reconhece a ação justa, o conceito, a resposta disso, né? Que se manifesta no texto o contrário, seria querer mais do que aquilo que tem direito. Então, se o contrário de ser justo é querer mais do que tem direito, você chega na resposta que é dar a cada um o que lhe é devido. Aqui não está em jogo o processo histórico, não está em jogo o interesse de uma classe, né? O texto não coloca em jogo isso, beleza? 2013 teve mais uma questão do Hume, tá? Vamos de novo aquele esquema, começar pelo comando, porque isso ganha tempo na hora da prova. O comando diz: o filósofo escocês David Hume refere-se a fatos, ou seja, a eventos e espaços temporais, que acontecem no mundo. Com relação ao conhecimento referente a tais eventos, Hume considera que os fenômenos, vamos ver como Hume considera esses fenômenos, né? E aí tem uma citação do texto das investigações acerca do entendimento humano, que diz o seguinte: o contrário de um fato qualquer é sempre possível, pois
além de jamais implicar uma contradição, o espírito o concebe com a mesma facilidade e distinção como se ele estivesse em completo acordo com a realidade. Que o sol não nascerá amanhã é tão inteligível e não implica mais contradição do que a afirmação de que ele nascerá. Podemos, em vão, todavia, tentar demonstrar sua falsidade de maneira absolutamente precisa. Se ela fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição e o espírito nunca poderia concebê-la distintamente, assim como não pode conceber que 1 mais 1 seja diferente de 2. Então, ele está se referindo a fatos que acontecem no mundo e com relação ao conhecimento, lembrando que ele é um empirista e tal, né? Ele considera que os fenômenos A acontecem de forma inquestionável ao serem apreensíveis pela razão humana, B, ocorrem de maneira necessária, permitindo um saber próximo ao de estilo matemático, C, propiciam segurança ao observador por se basearem em dados que os tornam incontestáveis, D, devem ter seus resultados previstos por 2 modalidades de provas com conclusões idênticas, ou E, exigem previsões obtidas por raciocínio, distinto do conhecimento baseado em um cálculo abstrato. Essa é das bem difíceis, mas assim, o que está em jogo aqui? Ele está no comando, agora que eu sei a resposta ficou fácil, né? No comando você tem uma chamada aqui para o empirismo, né? Os eventos espaços temporais, e aqui ele está mostrando que, diferente desse cálculo abstrato, aqui, essa nossa crença de que o Sol nascerá amanhã depende menos de algo baseado em cálculo abstrato, e sim mais de uma previsão por raciocínio. Como o Sol sempre nasce, né? Você cria um hábito. Mas essa é muito difícil mesmo. Por exemplo, essa aqui, agora eu vejo que não faz sentido, sabendo que aquela de baixo tá correta, né? Mas, de fato, como no fim ele cita um cálculo matemático, a de baixo também pode fazer você incorrer em erro por falar, permitindo um saber próximo ao de estilo matemático, né? Então essa é uma questão que deve ser considerada daquelas difíceis no peso da prova, né? E o Hume sempre aparece. Mas o que eu percebo, e aí as vezes que eu tenho errado com autores do iluminismo, é que há uma visão, até as provas que a gente está analisando, uma visão da história que coloca o iluminismo como esse momento em que o empirismo se tornou o pensamento hegemônico, né? Então, é sempre colocando autores modernos desse período como dados aos experimentos práticos, contrários à simples elaboração teórica, abstrata. E principalmente quando vai citar um autor como o Hume, Locke, esses ingleses, né? Vai ser sempre essa visão bem contrária ao racionalismo. Mais uma sobre a antiga, essa também de uma prova antiga, do Enem 2012, que a comanda diz o seguinte: Platão e Aristóteles marcaram fundamentalmente, a formação do pensamento ocidental. No texto é ressaltado o importante aspecto filosófico de ambos os autores que, em linhas gerais, referem-se a. Então, a gente viu que o Platão, professor de Aristóteles, se difere, e se pensar na imagem lá da escola de Atenas do Rafael, do pintor renascentista, o Platão é aquele que está apontando para cima, e o Aristóteles com a mão estendida, né, chamando para a imanência da Terra, enquanto o outro aponta para uma transcendência, né? Mas aqui parece que a comanda já pede para a gente entender o que os dois têm em comum, né? Em linhas gerais. Vamos lá. Pode-se viver sem ciência,
Pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente. Pode-se desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em razões e evidências e questionar tudo o mais a fim de descobrir seu sentido último. Isso está em Platão e Aristóteles, o fascínio da filosofia por Zingano. As opções para a gente pensar esse ponto comum entre os autores é A, adoção da experiência do senso comum como critério de verdade. B, incapacidade da razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas. C, pretensão da experiência legitimar por si mesma a verdade. D, defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de dispensar a verdade. E compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Aqui a comanda, como eu já tinha dito, pede para a gente pensar algo que está em comum entre o Platão e o Aristóteles. Aqui ele está dizendo que depois deles, eles falam em honestidade aqui, né? E por isso talvez a letra D possa chamar nossa atenção, mas não é o caso, porque está falando muito mais da atitude intelectual aqui, que é adotar certas crenças com base em razão e evidência. Depois de Platão e Aristóteles, passou-se a adotar crenças com base em razões e evidências. Então, esse é o ponto que, em linhas gerais, aproxima os dois. Vamos ver qual das opções mais se aproxima com essa ideia de adotar crenças com base em razões e evidências. A adoção de experiência do senso comum como critério de verdade. O senso comum, em geral, é um conceito que vem contraposto à ciência, né? Então, não. Eles estão indo contra o senso comum, que na época, por exemplo, derivava tudo do conhecimento mítico ou dos mitos religiosos. B, incapacidade da razão confirmar o conhecimento. Não, né? Pelo contrário, a razão tem que confirmar, tem que legitimar esse conhecimento. Pretensão da experiência legitimar por si mesma a verdade? Não, a experiência por si mesma não. Você precisa adotar uma com base além de evidência em razões. Defesa de que a honestidade, como eu disse, a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade. Essa aqui é bem fácil da gente se enganar com essa letra D por conta de ter honestidade aqui e parecer que eles, de certa modo, concordam nisso. Mas não é o que está em jogo aqui no texto, né? A ideia central do que está em jogo aqui é adotar a crença com base em razão e evidência. Por isso a letra E, que compreensão da verdade deve ser justificada racionalmente, né? Com base em razões, deve ser justificada racionalmente para os dois autores, por isso a letra E. Beleza, agora uma do período que a gente está estudando mais recentemente. Vamos para a comanda mais uma vez, e essa é do Enem 2014, né? O comando da questão diz o seguinte: segundo a teoria da formação do Estado, de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão deve. E para ajudar a gente a escolher qual das alternativas, tem um trecho do segundo tratado sobre o governo civil, que diz o seguinte: sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem, sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz uma com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela. Então, segundo essas ideias de Locke, para viver em sociedade, o que cada cidadão deve fazer? A. Manter a liberdade do estado de natureza, direito inalienável. B. Abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum. C. Abdicar de sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte. D.
concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. D. Renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência. Muito bem. Então, essa questão ela tem duas opções que podem confundir, né? O que está em jogo, então, é o que cada cidadão deve fazer para viver em sociedade. Aí você tem aqui, no começo do texto, dizendo que o homem é livre e ninguém pode expulsá-lo, nenhum poder político pode submetê-lo, em certa medida, né? E aí aqui você tem manter a liberdade do estado de natureza, direito inalienável. Mas, depois do ponto, aí você tem a ideia central que vai ligar aqui. Para viver em sociedade, é o que o comando está pedindo, né? E para viver em sociedade, é isso mesmo, né? Você precisa renunciar à liberdade natural e se revestir dos laços da sociedade civil. Então, é concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade, né? O poder do mais forte não está em jogo, e abrir mão dos direitos individuais em prol do bem comum pode também enganar, mas na teoria do Locke, o que ele está propondo é que você renunciar à liberdade natural na verdade, garantir o bem comum, né? Então, aqui também é espinhosa, né? Essa B pode causar confusão, mas eu acho que por o comando dar o viver em sociedade, daí você já encontra ali mais relação com concordar com as normas, né? Renunciar à posse jurídica de modo algum. Exatamente. Pequena dúvida também, me confirmar. Então, essa de 2016, uma questão um pouco mais recente, que é uma interpretação de um contemporâneo, John Rawls é contemporâneo, a gente não falou muito sobre filosofia contemporânea, mas aqui dá para a gente entender bem porque ele está se referindo ao Hobbes no texto, e o comando da questão está dizendo que o texto apresenta uma concepção de filosofia política e a gente vai ter que definir essa concepção de filosofia política a partir desse texto. Vamos ver o texto. A importância do argumento de Hobbes está, em parte, no fato de que ele se ampara em suposições bastante plausíveis sobre as condições normais da vida humana. Para exemplificar, o argumento não supõe que todos sejam de fato movidos por orgulho e vaidade para buscar o domínio sobre os outros. Essa seria uma suposição discutível que possibilitaria a conclusão pretendida por Hobbes, mas de modo fácil demais. O que torna o argumento assustador e lhe atribui importância e força dramática é que ele acredita que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser inadvertidamente lançadas nesse tipo de situação, que resvalará, então, em um estado de guerra. Então, vamos lá. Essa concepção filosófica descrita pelo Rawls aqui em Conferência sobre a História da Filosofia Política está descrevendo A. Alienação ideológica, B. Microfísica do poder, C. Estado de natureza, D. Contrato social e vontade geral. Estado de natureza, né? Porque a concepção filosófica que está em jogo aqui é aquela que fecha o texto aqui, que é o estado de guerra do Hobbes. Que o estado de guerra nada mais é que o estado de natureza. E para o Hobbes sempre está presente. Basta a gente não ter um estado para mediar os nossos conflitos, que a gente vai entrar num estado de guerra de todos contra todos, que para ele é esse estado de natureza, que não está propriamente no passado, mas está em qualquer tempo que o estado se fizer ausente. Isso mesmo, é o estado de natureza. Então agora vamos para uma questão de um Enem, uma edição mais recente do Enem, de 2017. E o comando da questão diz, correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem
como uma de suas bases o quê? Então, correlacionando temporalidades históricas, ou seja, relacionando momentos presentes com passados, né? O texto apresenta uma concepção de pensamento que é baseada em alguma coisa. Vamos ver lá o texto. O texto diz: fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o Iluminismo. Está em O Iluminismo e os Reis Filósofos, do professor Luiz Roberto Salinas Fortes, né? Então, nesse texto, o professor Roberto Salinas Fortes está relacionando o que se fala hoje de direitos do homem com um acontecimento histórico que foi a Revolução Francesa e a Assembleia Constituinte, formada a partir dela, que declarou os direitos do homem e do cidadão, da primeira declaração de direitos do homem, digamos assim, né? No contexto iluminista. O comando tinha pedido para a gente tentar identificar as bases dessa concepção de pensamento. A. Modernização da educação escolar. B. Atualização da disciplina moral cristã. C. Divulgação de costumes aristocráticos. D. Socialização do conhecimento científico. Ou E. Universalização do princípio de igualdade civil. Exato. Aqui o que a gente pode linkar, então essa correlação de temporalidade histórica. Qual que é o evento histórico que está em jogo aqui? 1789, Revolução Francesa, né? Iluminismo, o nome do livro já é isso, né? O Iluminismo e os Reis Filósofos. E o que acontece, o que a gente lembra quando pensa em Revolução Francesa é o lema, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. O princípio de igualdade civil que está em jogo na Declaração dos Direitos do Homem, proclamada pelos revolucionários franceses. Então, a gente consegue fazer o link entre a letra E, esse evento histórico que está sendo correlacionado com a Declaração dos Direitos Humanos, né? Lembrando do lema, a gente linka com igualdade civil aqui. Bem? Então, modernização e educação escolar não tem relação, atualização de moral cristã também não, divulgação de costume aristocrático não se relaciona e não está em jogo a socialização do conhecimento científico. Apesar da gente sempre pensar no iluminismo, nesse momento com, por exemplo, a enciclopédia dos franceses, uma divulgação do conhecimento, né? Mas não é o que está em jogo. Então, essa questão de 2016, o comando diz o seguinte: Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de Locke, entende o estado de natureza como. Então, a gente vai ter que entender a diferença entre Hobbes e Locke a partir desses dois excertos. Um texto do Hobbes e um do Locke. O do Hobbes é um trechinho do Leviatã, que diz o seguinte: até aqui expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder do seu governante, o qual comparei com o Leviatã, tirando essa comparação dos dois últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou Rei dos Soberbos. Não há nada na terra, disse ele, que se lhe possa comparar. Já o texto do Locke, do segundo tratado, o trechinho diz o seguinte: eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria, pois é fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. Então vamos lá.
aspectos ligados à natureza humana e ao Estado que estão presentes nesses dois trechos. Eles entendem o estado de natureza como uma condição de guerra. Então, o Hobbes, né? Aqui fica atento ao comando. O Hobbes entende o estado de natureza como condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. Organização pré-social e pré-política em que o homem nasce com os direitos naturais, vida, liberdade, igualdade e propriedade. Capricho típico da menoridade que deve ser eliminado pela exigência moral para que o homem possa constituir o Estado civil. Situações em que o homem nasce como detentores do livre-arbítrio, mas são feridos em sua livre decisão pelo pecado original. Estado de felicidade, saúde e liberdade que é destruído pela civilização, que perturba as relações sociais e violenta a humanidade. Qual tu acha que é a resposta? A letra A fica bem evidente, né? A pegadinha dessa questão está no comando, né? Porque esse entre vírgulas pode te confundir e pensar que ele está perguntando do Locke também. Mas não, só está perguntando do Hobbes, né? Hobbes, diferente de Locke. Como é que ele entende o estado de natureza? E a resposta é essa, né? Guerra de todos contra todos. A B vai ter a descrição do estado de natureza para o Locke. A C vai ter a descrição do estado de natureza do Kant. A D, algo próximo ao de Calvino, dos calvinistas. E a E, estado de felicidade, saúde e liberdade, que é destruído pela civilização, algo próximo da visão do Rousseau. Então é a A que corresponde a Hobbes. Essa é uma questão que um pouquinho demanda um pouco de conhecimento do conteúdo, né? Por exemplo, quem conhece mais autores consegue identificar como cada uma das alternativas corresponde a autor distinto, né? Aí fica fácil, mas de todo modo é fácil a gente identificar que isso é do Hobbes, porque é um chavão, né? Esse bordão, né? Que é o estado de natureza, a guerra de todos contra todos, que o homem é o lobo do homem.